Gênesis 41, verso 46, diz assim: E o faraó prosseguiu. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. E ele se ausentou da presença de faraó e foi percorrer o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras, das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Isso é prosperidade. Você sabe que a vida de José, durante os 30 anos que antecedem esse governo do Egito, foi uma vida muito conturbada, uma vida muito tempestuosa. Você sabe que José, tudo começou na vida dele quando surgiu um problema entre ele e o seu pai. Um dia, havia uma profecia, através de um sonho, onde todos se curvariam diante dele. E depois de um sonho que Deus deu a ele, a trajetória da vida de José se transformou no inferno. O sonho que Deus deu a José fez da vida dele um inferno. Ele sai do lado dos seus irmãos e não sai porque quer. Seus irmãos o jogam numa armadilha. Uma coisa é quando pessoas que você prevê que vão te trair, te traem. Mas uma outra coisa é quando pessoas que você sabe que você ama e que amam você, jogam você em poços. São cicatrizes que são muito difíceis de suportar. São cicatrizes que dificilmente a gente consegue ter estrutura para lidar com isso. A traição fora de casa é uma coisa, a traição dentro de casa, as contusões, as sensações de estar preso num lugar onde pessoas que eu amo, ou que pseudamente me amam, me colocam ali, e de repente eu não posso me mover porque me jogaram num poço. De repente eu não posso simplesmente avançar porque a inveja caiu sobre mim, a inveja das pessoas que eu amo caiu sobre mim. É muito difícil de lidar. E foi exatamente isso que aconteceu com José. Toda vez que nós passamos por isso, são estragos devastadores. Porque quando você olha para os seus irmãos, você não espera que eles façam isso. Quando você olha para cima você está no fundo de um poço e olha para cima e você vê seus irmãos lá em cima, você diz: não é possível. Nós moramos na mesma casa, nós temos o mesmo pai, nós carregamos as mesmas promessas, não é possível. Quando você vê que esse machucado é gerado por pessoas que estão muito próximas a você, e sempre o ódio das pessoas nos leva para baixo. Quando alguém nos odeia, há uma força para nos jogar para baixo. Quando alguém nos odeia, eles se esforçam para nos jogar para baixo. E isso dói demais. Imagine os irmãos de José pegando ele e jogando ele para baixo. Imagine a sensação terrível, jogando ele para baixo, na escuridão de uma cisterna. E no fundo da cisterna, não é só isso. Ele cai no esquecimento. Porque os irmãos voltam para a casa do pai. José era o filho preferido. Os irmãos voltam para a casa do pai com uma decisão: nós vamos fazer o nosso pai esquecer dele. Os irmãos não dizem que o traíram. Os irmãos não dizem que jogaram no poço. Os irmãos dizem: ele morreu. O que os irmãos estão tentando dizer? Pai, esqueça ele. Vamos virar uma página. O José acabou. Além de traírem, ainda tentam apagar a memória. Além de traírem, ainda tentam criar um processo onde aquele menino fosse esquecido. Aí finalmente, alguém olha para José dentro de um poço e tira ele de lá. Mas não tira de lá para ser honrado, não tira de lá para ser valorizado, tira de lá para ele se tornar um escravo. Leva ele cativo. Um escravo não é uma criança favorita. Antes do sonho, ele era o filho favorito do pai. Mas agora o sonho que Deus deu para ele fez de um filho favorito se transformar num escravo. Era um menino hebreu que recebeu um sonho de Deus. E esse sonho dele colocou ele num país chamado Egito, uma cultura diferente, uma língua diferente. E agora, da casa de Potifar, que ele é um escravo, ele vai parar numa cadeia. Irmãos, ele vai parar numa cadeia. E tudo isso acontece até os seus 30 anos de idade.
José morreu com mais de 110 anos. Mas do 0 aos 30, basicamente tudo que se fala dele está nesse período. Do 0 aos 30, a vida dele muda de cabeça para baixo. E talvez nesse momento, quando o sonho de Deus me joga na cadeia, é nesse momento que o coração começa a ficar doente. E ele começa a lembrar, tudo começou quando Deus me deu uma revelação, tudo começou quando Deus me chamou, tudo começou, minha vida começou a degringolar. É nesse momento que a gente parece que está numa cadeia e parece que está morrendo lentamente, que parece que a gente começa a pensar, parece que nada vai acontecer. Mas aí nessa prisão, presta atenção nisso, já vou dizer o que Deus tem para você. Nessa prisão, nesse pior momento, ele começa a dar o melhor dele. Ele começa na prisão se interessar pelo problema dos outros, ajudar outros. Ele começa a ajudar pessoas que esquecem ele. E ele não era bom em abrir prisões. Ele não conseguiria ter orações para abrir as cadeias do Egito. Mas lembre-se que tudo começou com um sonho. Muita coisa José não podia fazer, mas uma coisa ele era bom: sonho. O sonho era algo que ele dominava. E quando alguém chegava nele dizendo, eu tenho um sonho, ele dizia, opa, conte comigo. E agora você percebe o José vivendo um momento sombrio da vida dele e gerando situações de superação. Quando a gente está passando por problemas de prisão, aparentemente as pessoas vão olhar para nós e achar que nós somos bobos. Mas eu quero que você entenda, é nesse momento que a vida de José se transforma. Quando ele consegue gerar uma provocação para quebrar um ciclo. Desde quando ele sai da casa de Jacó, do seu pai, a vida dele é uma descendência. Não há nada que ele faça que suba. E agora ele está no estágio mais profundo. E ele não é Deus. Ele quebra um ciclo. Ele faz algo e quebra um ciclo. É nesse momento, quando eu acho que eu preciso de ajuda, ele quebra um ciclo, ele vai ajudar alguém. É nesse momento que eu começo a pensar na prisão como vítima. O que estão fazendo comigo? Que eu começo a olhar para a dor de alguém. E eu começo a quebrar um ciclo. Eu já vou dizer o que Deus tem para você. É nesse momento que eu estou lá embaixo, que eu fico olhando para quem não me ajudou. Para quem me jogou aqui dentro. E eu começo a tirar os olhos de mim. E começo a olhar para quem eu posso ajudar. O que eu posso fazer pelo copeiro? O que eu posso fazer pelo padeiro? Eu aprendo que as pessoas que você mais ajuda são aquelas que vão cuspir na sua cara, que vão te deixar. Ele ajudou um homem, e esse homem esqueceu dele por mais de 12 anos. Mas de repente, presta atenção, a porta da cadeia se abre, e da porta da prisão ele não é inocentado, ele já senta no trono como príncipe do Egito. Isso não é normal. Isso não é natural. Da prisão, eu vou viver minha vida. Agora, um preso subir para ser a segunda maior autoridade da nação que o prendeu, para ser chefe daqueles que o prenderam, isso não é natural. Isso só aconteceu porque ele quebrou um ciclo. A porta daquela prisão só o levou para um favor, presta atenção, porque ele quebrou um ciclo. Ele deixa a prisão para encontrar o favor, e a forma, presta atenção nisso, a forma como ele sai da prisão e senta no trono do Egito, é usando o dom dele. Você sabe o que leva ele a ser governador do Egito? A interpretação de um sonho. O que levou ele a ser traído pelos irmãos? Um sonho. O que levou ele a ser vendido como escravo? Um sonho. O que levou ele a ser acusado de estupro? Um sonho. A mulher de Potifar o acusou de estupro. O que levou ele para a prisão? Um sonho. E o que o tirou da prisão e o colocou para sentar no trono do Egito? Um sonho. O que o senhor quer dizer com tudo isso, pastor? Sempre que você estiver passando por algo, Satanás vai fazer você olhar para aquilo que você não tem, para aquilo que você não é. Mas você sempre vai abrir a porta de onde você está, quando você entender
quando você compreender que absolutamente nada aconteceu por acaso, cada um dos capítulos que você viveu foram necessários para você chegar nesse dia onde você está na porta, e a porta para cá é prisão, e a porta para lá é palácio com piso de mármore. Você tem que entender que sempre você vai poder fazer alguma coisa. José está preso, ele não pode abrir a porta da prisão, ele não pode convencer o rei de que ele é inocente, ele não pode derrubar a cadeia, mas ele pode usar o que ele tem, ele pode usar o que ele recebeu de Deus. E o que ele recebeu de Deus ele é um intérprete de sonhos, ele é alguém que Deus dá sonhos a ele entende, ele não tem o poder de abrir coisas. Deus não está esperando de você para quebrar o ciclo que você está vivendo, coisas que você não pode fazer. Deus não está esperando que você se transforme num super-homem, numa super-mulher. O problema que você tem na sua casa, no seu trabalho, não está em algo que você não é, não está em algo que você não faz, não está em algo que você não conhece. A porta da prisão vai ser aberta quando você entender que você tem algo que você pode fazer, que Deus já te deu. E o que vai abrir a prisão não é aquilo que você não tem ainda, não é aquilo que você não carrega ainda, mas é aquilo que Deus já plantou. Lembre lá no começo da sua caminhada cristã, lembre lá aquilo que Deus um dia forjou a sua fé, lembre aquilo que brilha aos teus olhos, lembre aquilo que você fala, essa é a minha marca. É isso que Deus vai usar para quebrar um ciclo de decadência e levar você sobrenaturalmente para áreas de governo, em lugares que precisam ser governados, lugares que precisam de gente diferente. Você tem que entender que você precisa quebrar o ciclo. Então, querido irmão, não é o que você não tem, não é aquilo que você perdeu, mas o que você pode fazer. É isso que é capaz de tirar você do lugar que você está e colocar você num lugar que você precisa estar. Você compreende isso? Presta atenção, não importa a armadilha, não importa o cenário, não importa quão difícil esteja, sempre a sua saída vai estar naquilo que você pode fazer. A resposta para a sua vida está naquilo que você pode fazer. A sua saída sempre vai estar em algo. José, ele não era advogado, não era magistrado, mas ele era um sonhador. E ele muda a história dele fazendo aquilo que ele é bom, fazendo aquilo que Deus dá a ele. Ele abre a prisão sendo um sonhador, ele cuida dos outros sendo um sonhador, ele sai do lugar caótico sendo quem ele é e usando o que ele pode fazer. Talvez o diabo está dizendo, você está enrascado, porque a pessoa que você tem que se tornar, você não tem condições, você não tem ferramenta, você precisa de ajuda, você tem que ir para um lugar. A resposta para a sua vida está em algo fora de você. E Satanás é mentiroso. Talvez você esteja aqui traído, ferido, jogado num poço, acusado por pessoas. Não importa quais são as suas feridas, não importa quais são as marcas que estão na sua mente, não importa o quão danificado você está, não importa quanta agonia ou raiva você está passando. Tem uma coisa que eu preciso que você entenda: há algo valioso que está em você, e é isso que você tem que usar. Você pode fazer alguma coisa que vai tirar você de lugares extremamente inóspitos, sombrios, e colocar você sobrenaturalmente acima de tudo aquilo que te prendeu. Se você entender que Deus já te deu uma especialidade, Deus já te deu uma capacidade, e é hora de você entender que você não precisa do que você perdeu, você não precisa do que você não é. Você tem que olhar para você e entender que você tem que fazer o que você pode fazer. É fazendo o que você pode que você sai da prisão. É fazendo o que você pode que você vai para o palácio. E eu amo isso, porque é no palácio que ele se torna feliz. É no palácio que ele tem uma vida que ele nunca teve. É no palácio que nos 30 anos que são seguintes muda tudo. E olha o que é interessante: José sai da prisão para governar o Egito. Ele não foi treinado em faculdade de economia. Ele é chamado para administrar o PIB, Produto Interno Bruto de um país. Ele não estuda em faculdades. Ele passa a vida inteira como escravo. Ele passa a vida inteira. Mas quando ele começa a usar o que Deus deu a ele, como ele começa a acreditar no que ele carrega, Deus o promove para um lugar que ele não domina, mas um lugar que ele não entende, mas é um lugar de honra, é um lugar de governo. Deus vai promover você, meu irmão. Deus vai elevar você. Quando você parar com esse discurso de que você não consegue quebrar o ciclo, porque você ainda não tem a força que precisa, mas quando você entender que há algo que Deus já começou em você, e é hora de acabar com esses discursos paralelos. José não saiu da prisão contratando advogado, José não saiu da prisão fazendo aliança com inimigos, José não saiu da prisão com propina. Ele saiu da prisão usando aquilo que desde o começo movimentou ele. Eu passei toda a minha
minha vida sendo um sonhador, e é sendo um sonhador que eu vou continuar. Talvez a vida de oração te jogou para baixo, talvez a vida de oração fez alguém odiar você, talvez o fato de vir à igreja fez pessoas te perseguirem, e agora você quer mudar a lógica, você quer mudar, agora eu não vou mais à igreja, quem sabe é o melhor de vida. Não, é aquilo que você sempre fez, é aquilo que você sempre foi, que vai tirar você da prisão e colocar você no palácio. Não mude quem você é. José é um sonhador, e ser um sonhador colocou ele no maior lugar. Ele não mude quem você é, não mude aquilo que Deus plantou em você. Não negocie, não queira comprar ingresso para sair da prisão, porque todo mundo sai da prisão e vai para a rua, mas poucos saem da prisão e sentam no governo. Eu nunca vi um presidiário sair da cadeia e ser juiz. Eu nunca vi um presidiário sair da cadeia e ser chefe de uma nação. Mas se você entender que aquilo que você é, se você aprender a suportar ser um sonhador quando for traído, se você aprender a ser um sonhador quando for perseguido, se você aprender a não negociar os valores, você tem que entender que a sua primeira fase de vida não superará a próxima fase que virá. Deus vai honrar você, Deus vai sustentar você.